odontologia atual, ela está caminhando para uma popularização e não necessariamente visando a saúde. Aquela história da saúde que começa pela boca, então eu vou cuidar da boca, por consequência a pessoa terá saúde. Não, está se priorizando uma procedimentalização. Hoje em dia está se priorizando Hoje em dia estamos priorizando, na verdade, uma procedimentalização da odontologia. Então, os convênios, as operadoras de planos, o próprio serviço público mede a qualidade de um serviço através de sua produtividade, através de quantos procedimentos são realizados numa unidade de tempo. E isso não necessariamente quer dizer que você está fazendo uma boa odontologia. Muito pelo contrário, pode estar se estimulando uma grande intervenção em pessoas que talvez não precisem, ou intervenções maiores em pessoas que precisassem uma intervenção menor, ou que somente uma intervenção menor já seria o suficiente. Então eu vejo que a odontologia, além dessa questão de um tecnicismo exagerado, está se apoiando muito em tecnologias e cada vez menos em pessoas, em capacidade crítica, etc. E essa tecnologia, ela pode ser prejudicial também no sentido de que você perde a questão do humano que está sendo tratado. Você passa a trabalhar como se fosse uma linha de produção novamente e você tende a desumanizar o atendimento, tende a desumanizar a atenção à saúde daquela pessoa. Outra questão que eu posso dizer em relação a essa tecnologia e a aplicação das tecnologias para cuidar de uma pessoa é que se está treinando ou capacitando pessoas a operarem máquinas e softwares e equipamentos para cuidar de uma pessoa. Então você realmente precisa, se é esse o instrumento para cuidar de outra, você precisa se capacitar para isso sim. Mas está se dando uma ênfase talvez exagerada nessa questão e pode se estar se escondendo de ter um contato com o humano que está diante de você. Isso eu vejo como prejudicial para um futuro assim, um futuro desumanizado, um futuro em que você acaba tendo um preciosismo técnico muito grande e em detrimento da pessoa, de enxergar quem está diante de você. A questão da propaganda e de você tratar a saúde, de uma maneira geral, como um negócio que vem a gerar lucro, é uma questão preocupante também, porque aí também pode se estimular essa procedimentalização que eu falei há pouco, pode se estimular esse produtivismo também através de você fazer coisas. Então o profissional bom é aquele que executa técnicas, aquele que faz procedimentos, que entrega alguma coisa palpável, e não aquele que passou um tempo tentando fazer diagnósticos precisos, ouvindo a pessoa. Então quase não se ouve a pessoa hoje em dia mais. A pessoa já entra, ela mesma já está condicionada, no caso do dentista, de sentar na cadeira e já abrir a boca. E o profissional já calça as luvas, já acende a luz e já começa a atuar, fazer alguma coisa técnica, alguma coisa manual em cima daquela pessoa, tentando buscar uma resposta visual, uma resposta ou numa radiografia, uma resposta palpável para um problema que seria uma queixa, ou estética, ou de dor, seja qual lá for, para a odontologia. E aí as soluções são técnicas para os problemas que se enxergam, que se é treinado a enxergar. A solução sendo técnica, você se aprimora naquela técnica, executa uma técnica e acabou o atendimento. Mas atendimento é pouco para quem pensa em cuidar de outra pessoa. Cuidar de uma pessoa é você não simplesmente executar um atendimento e um procedimento. É você saber se aquele procedimento que você está pensando é o melhor, se existem outras alternativas, esclarecer o paciente, explicar os riscos, explicar o tempo que vai ser utilizado, inclusive os custos. E aí, juntos decidirem e explicar as dificuldades para se realizar aquilo. E depois de realizado,
quais as dificuldades da manutenção daquilo, quais são os riscos ao longo do tempo da longevidade do que se é feito. Então eu vejo que isso é algo fundamental que talvez pense-se só no resultado e num fardo de perfeição que não existe. A gente está perseguindo e cada vez mais uma perfeição maior através de moldagens mais precisas, escaneamentos, através de fotografias que hoje a gente vê nas aulas, que mostram tudo, mostram todas as imperfeições que existem. Então a gente está buscando cada vez mais por perfeição, 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 e isso está gerando uma angústia muito grande. Enquanto que a perfeição talvez seja não fazer tantas coisas invasivas, e sim manter as estruturas naturais, que já são perfeitas por si só. Então, quando a gente faz, a gente não admite errar. E quanto mais difícil e mais preciso a exigência, pior é para nossa ansiedade, para nossa ânsia em fazer aquilo o melhor possível. Talvez até imitando Deus, imitando a natureza. Então, isso incorre não só num problema para o profissional, mas numa exigência da sociedade como um todo, dos pacientes, etc. Uma perfeição que jamais será atingida pelas pessoas. Claro que a gente persegue isso e fazer o melhor possível, mas é uma perfeição prejudicial ao cuidado. Não é isso que a pessoa necessariamente precisa. Eu vejo a questão de se tratar a saúde como um negócio incorre nesse problema. O problema das propagandas e das questões ligadas à expectativa de resultado. O problema da procedimentalização. O problema de se buscar se aprimorar apenas tecnicamente para se refugiar do humano, que é difícil. O relacionamento talvez seja o mais difícil. Então você vira um bom técnico para compensar a sua falta de habilidade de se relacionar bem, do respeito, etc. Sutilezas assim também podem ser estudadas e treinadas e aprimoradas, mas não se é, pelo menos eu percebo assim que não se é, não existe uma priorização das escolas, dos próprios estudantes e dos próprios professores. Na verdade, os professores eles tentam reproduzir a forma como eles aprenderam. Então, talvez ensinar a saúde seja algo muito além disso que a gente ainda não saiba como. Então a gente precisa estudar esse assunto. A tendência da odontologia é cada vez mais abrirem-se cursos. Espero que esses cursos realmente não priorizem apenas essas questões que eu falei meramente técnicas, mas sejam cursos que aprimorem as questões humanas de relacionamento, etc., conforme eu já falei. Mas eu vejo que o mercado é muito forte. Eu vejo que a gente vive num mundo de aparências e ilusões e uma competição entre cada vez mais a gente fazer mais aparências e mais ilusões para impressionar um ao outro. Isso é perigoso, porque movimenta uma indústria e uma economia em cima dessa ansiedade também. Então as pessoas acabam se perdendo de si próprias. Eu vejo o estudante de odontologia ou futuro profissional ou um recém-formado assim, num mundo muito hostil nesse sentido. Para isso eu vejo que a pessoa ela precisa realmente aprender a se conhecer e ter propósitos muito firmes e muito sérios assim, pelos quais ela vai perseguir. Não significa que precisam ser propósitos sofisticados, eles podem ser simples, mas a pessoa tem que ter clareza de quais são os propósitos e o que é para ela fazer o que ela faz. O que é para ela investir energia, investir inclusive dinheiro e tempo para fazer o que ela faz. Onde ela vai chegar? A odontologia, daqui 20 anos, com essa sociedade da forma como está caminhando, ou ela é subvertida pelas humanidades, e aí a gente faz realmente a tal da promoção de saúde, que eu falei, dos preceitos de saúde coletiva, e melhorar a população, ou a gente vai virar realmente um profissional que é apenas uma peça dessa engrenagem que trabalha para o capital, que trabalha para gerar necessidades que as pessoas vão ter que investir dinheiro para parecer, de novo, ilusões e aparências, para que elas mostrem aquilo que elas não são e cada vez mais uma ansiedade social
e nós seremos instrumentos, corremos esse risco de sermos instrumentos, tanto no ensino quanto na prática, de profissionais que vão correr atrás de ansiedades ilusórias e de aparências. Isso é muito perigoso. Eu penso que é papel do professor e é papel de toda a classe odontológica trabalhar contra isso. Trabalhar para realmente a gente preservar o ser humano, desprocedimentalizar, não visar o lucro. Quando eu falo isso, não significa que a pessoa não deva enriquecer. O profissional do cuidado da odontologia não significa que ele não possa enriquecer. Ele pode, inclusive, ganhar dinheiro e se tornar um profissional muito conceituado e remunerado por isso, porque ele cuida bem da pessoa. E aí, através disso, como consequência, ele é justamente remunerado pelo que ele faz. Mas perseguir meramente um lucro e passar a se indicar o que o paciente não precisa, e fazer procedimentos e repetições, e cada vez mais invasivos, e cada vez mais trocas que gerem troca de profissional. O paciente hoje em dia, eu vejo como o profissional que deu certo na odontologia, não aquele que cada vez atende pacientes novos, mas aquele que fideliza um grupo de pessoas na sua comunidade, na sua carteira de clientes, como se falava antigamente, e ele passa a preservar. Os seus pacientes viram pacientes de pequenos procedimentos e de manutenção e controle, não pacientes de casos novos. Então, eu vejo como um profissional bem estabelecido ao longo do tempo o que chega nisso. Isso é um indicador interessante. Aquele profissional que está toda hora pegando pacientes novos, algo está errado. Porque existe uma saturação do profissional, uma capacidade que ele consegue fazer um bom trabalho para uma determinada população.